Bem-vindos a esse novo projeto do Centro Espírita Amigos de Chico. Aqui, nós do SEAC vamos disponibilizar pequenos vídeos curtos, de aproximadamente 10 minutos, nos quais iremos conversar sobre a doutrina espírita. Não com a finalidade de esgotar o assunto de cada vídeo, mas sim de atiçar em cada um de nós a vontade e a curiosidade de estudar a doutrina dos espíritos. E como primeiro tema, nós vamos trazer hoje os alicerces dessa doutrina, para que possamos saber, ao ver um vídeo, ao ler um texto, ao ouvir uma mensagem, saber identificar se realmente essa mensagem é uma mensagem espírita. Para que um texto, uma mensagem, um vídeo, uma ideia seja um pensamento, reflita um pensamento espírita, ele precisa respeitar os 5 alicerces da doutrina, quais sejam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de mundos habitados, a pluralidade de encarnações, de reencarnações ou de existências, e a comunicabilidade dos espíritos. Cada um desses alicerces, por si só, já daria mais do que um vídeo desse que nós estamos propondo. Então, hoje nós vamos apenas dar uma passada rápida em cada um desses 5. O primeiro deles, a existência de Deus. Quando falamos nessa existência, a primeira coisa que nós percebemos é que é a existência de Deus. Nós estamos falando de um Deus único, criador de tudo, e que, portanto, é eterno. Ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. Até porque, se ele tivesse sido criado, haveria alguém superior a ele que o criou. Tá? Então, esse Deus, ele é eterno. É um Deus que é classificado, é qualificado pelos Espíritos, na primeira questão do Livro dos Espíritos, como a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus que é eterno, imutável, vez que é perfeito. É um Deus único. É um Deus soberanamente justo e bom. É um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Esse é o Deus da doutrina espírita. Obviamente que nós não temos condições de compreendê-lo em sua totalidade. E isso é assunto para um vídeo posterior, em razão das nossas limitações enquanto seres humanos encarnados. O segundo ponto é a eternidade das almas, né? A imortalidade dos espíritos. Todos nós fomos criados em determinado momento por esse Deus. Lembre-se, fonte primária de todas as coisas. Ele nos criou em determinado momento. E dali para frente, nosso espírito, ele é imortal. Então, a vida não termina com a morte do corpo físico. E existem outras consequências disso. Lembram que Deus é soberanamente justo e bom? Ora, em sendo soberanamente justo e bom, todos nós fomos criados em iguais condições, igualmente ignorantes, igualmente precisando evoluir. O ritmo dessa evolução é que vai se dar de acordo com o trabalho de cada um. O terceiro ponto, ou o terceiro alicerce da doutrina, é a pluralidade dos mundos habitados. Percebam, Deus é a inteligência suprema. Não seria nada inteligente criar
essa infinidade de órgãos celestes com a única finalidade de permitir a nós humanos observar uma fração dela. Então, o próprio Cristo diz nos evangelhos que há muitas moradas na casa do meu Pai. À medida que nós evoluímos, nós vamos ocupando moradas diferentes. E aí nós vamos levar para o próximo questão dessa pluralidade dos mundos habitados, que é a pluralidade do nível desses mundos também. Cada mundo atrai espíritos que estejam naquela ordem de vibração. Então nós temos desde mundos primitivos, passando por mundos de expiações e provas, como é o caso da Terra, até chegarmos aos mundos ditosos ou angélicos. São 5 níveis que estão bem descritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro dessa pluralidade de mundos, nós temos a consequência também, em razão também da imortalidade do espírito, da necessidade de sucessivas experiências reencarnatórias ou da pluralidade de existências. Percebam também, isso aí que é interessante. Todos nós nascemos, fomos criados ignorantes. E precisamos chegar ao estado de atender o que o Cristo nos pede. Para que cheguemos ao máximo da nossa evolução, nós precisamos atingir o nível de perfeição. O que, logicamente, não se mostra possível apenas em uma passagem daqui, uma existência de 70, 80, 100 anos, se muito. Então, o corpo físico, ele perece. O espírito é imortal. Retorna à pátria espiritual e voltará, na sequência, para outras experiências encarnatórias dentro do seu progresso, da sua luta pela sua evolução. E aí o ritmo que vai se dar essa evolução depende do esforço individual de cada um. O próximo passo seria a comunicabilidade dos espíritos. Esse é algo que sempre existiu. As culturas antigas, diversas religiões anteriores, reconheciam a possibilidade de comunicação com os espíritos dos ancestrais, de outras pessoas que vinham para orientar, que vinham para curar. O que o Espiritismo faz, e aí é dentro de uma das características do tríplice aspecto da doutrina espírita, é mostrar que não existe nada de sobrenatural nessas comunicações. O mundo espiritual está junto de nós, apenas nós normalmente não o vemos. Os espíritos estão sempre em comunicação com o mundo físico. O que há necessidade é de um instrumento que favoreça essa comunicação. E esse instrumento, esse meio, nada mais é do que a figura do médium. Portanto, é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. O médium não é uma pessoa especial, não. Ele é um instrumento, ele é um meio utilizado pela espiritualidade para se comunicar com as pessoas, com os espíritos que estão encarnados. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente, volto a destacar, não tem aqui a finalidade nenhuma de extinguir a doutrina, a questão. Esse assunto, ele está muito bem abordado, para quem quiser já começar a aprofundar, na parte de introdução ao Livro dos Espíritos, que é uma parte que normalmente todos nós pulamos logo e vamos direto para as questões, né? Então,
começar a estudar. E quem tiver qualquer dúvida, assunto, procure. Nós temos as redes sociais do centro, estão à disposição para que a gente possa, numa próxima oportunidade, responder as questões que vocês venham a levantar através desses vídeos, desse caminho novo que nós estamos abrindo. Gratidão a todos e até a próxima.